Estamos de volta com o DC Notícias e hoje a nossa convidada é Marta Matkiewicz. Ela é chefe do Detran de Foz do Iguaçu e ela trouxe uns números aí que mostram que os motoristas de Foz do Iguaçu não estão respeitando nada as nossas leis de trânsito, Marta. Tudo bem? Tudo bem. Pois é, nós tivemos um aumento em 2014 comparando com o ano de 2013. Em 2011 teve um aumento maior ainda porque os dados junto ao Denatran se cruzaram entre os estados. Então foi um ano que o Detran muitas vezes não conseguia nem vencer a demanda para os custos de reciclagem. É mesmo? Isso. Foi um ano atípico. Foi um ano atípico, porque aquela conversa onde as pessoas ouviam que pontos de outro estado não caíam na carteira, hoje isso já não acontece mais. Então aconteceu uma multa, por exemplo, em São Paulo, hoje o sistema do Denatran já informa o condutor a origem da CNH dele e isso pontua a carteira dele. E, consequentemente, ele é penalizado, se somar os 20 pontos, gera suspensão na carteira. Que números de 2014 que você tem aí em mãos? Até novembro, no mês de novembro, nós tivemos de suspensão de 20 pontos, 1.573. E suspensão direta, 706. Isso no ano de 2014. No caso, se a gente comparar 2014 e 2013, o que mostra ali no caso de suspensão por 20 pontos? Teve um aumento de mais ou menos 300 carteiras. Né? 20 pontos, tira uma dúvida, uma minha e de um monte de gente que vai nos assistir. Os 20 pontos, como que funciona essa pontuação? É assim, o condutor, quando ele comete uma infração, a partir daquela data, 1 ano, 12 meses, ele não pode completar mais multas que totalizando somam 20 pontos. Não é 21, como muitos dizem, são 20 pontos. Até 19 não ocorre a suspensão. Acima de 20 pontos já gera suspensão para ele. Então, passou 1 ano, aquela multa que passou 1 ano, que ela completa, digamos assim, aniversário. Uhum. Ela não existe mais, ela é suspensa. Ela fica no histórico do condutor. Por quê? O órgão de trânsito tem 5 anos para cobrar isso do condutor. Uhum. Então, muitas vezes, tem condutor que tem uma suspensão de multas ocorridas em 2013, 2012. Porque se ele fez uma multa, por exemplo, em São Paulo, que não é um órgão conveniado direto com o Detran do Paraná, e sim o sistema Renainf em Brasília, ele vai informar o sistema de Brasília e Brasília informa o Detran do Paraná. Certo. Então, isso pode ocorrer até 5 anos. Até 5 anos não é considerado prescrição. Acima de 5 anos, se não for informado, é prescrição de prazo. Mas, por exemplo, se eu fui multado em dezembro agora, em dezembro do ano que vem, nessa mesma data, dia 10, essa multa, mesmo que eu já paguei, tudo, os pontos dela morrem. Isso, ela não pode ser contabilizada para 20 pontos. Ela vai ficar sempre no histórico do condutor, mas ela não pode ser contabilizada para uma suspensão. É de 20 pontos, né? E existe a suspensão direta também. Cassação por dirigir com CNH suspensa, de 134 para 149. O que é isso? Isso é acredito que seja aumento da fiscalização, né? A suspensão por dirigir com a CNH suspensa é quando o condutor está com a carteira suspensa devido a atingir os 20 pontos ou a suspensão direta e ele foi abordado dirigindo ou ele assume alguma outra pontuação de alguma outra multa. Então, consequentemente, já gera a cassação para ele. Muitos falam que não estava ciente da notificação da suspensão, mas para tudo isso ele tem recurso também junto ao Detran, né? Não gostei do que foi multado. Onde que eu procuro socorro? Onde que eu procuro os meus direitos, digamos assim? Os órgãos competentes, eles encaminham as notificações no endereço do proprietário. Então, se for uma multa de competência municipal, no caso aqui de Foz do Iguaçu, será no Fostrans. E multas de competência do Estado, Polícia Militar, Detran. Uhum. Você tem um outro número que eu achei bem interessante. Suspensão direta, 550 para 706, mais de quase 50%, né? O que é suspensão direta? A suspensão direta é, por exemplo, se dirigir com excesso de velocidade acima de 50%. Então, existe a multa de até 20, até 50 e acima de 50. Acima de 50, ela prevê 2 meses de suspensão e na reincidência dela, 8 meses. Nossa. Então, uma única multa... Não dá para brincar, não, né? Dá. Não dá para pisar muito fundo no acelerador, não, né? Mas além da parte financeira, é a questão da vida no trânsito, né? Esse é o primeiro... Então, porque multa você paga, suspensão você cumpre, mas às vezes a gente acaba pagando até com a própria vida ou de familiares, né? Marta, para a gente encerrar a nossa entrevista, vamos falar do leilão de 2.600 veículos. Isso de todo o estado?
Isso, esse é o último leilão que o Detran está realizando, já foram 14 leilões esse ano, e esse é o último. São mais de 2.600 veículos, mas são veículos que estão apreendidos em todos os pátios do Detran aqui do Paraná. Então não é somente Foz do Iguaçu. Alguns veículos do nosso pátio também estão nesse leilão, mas são veículos apreendidos em todo o estado. Todo mundo pode participar? É somente as empresas que trabalham com comércio de peças usadas, porque é um leilão para sucata, não é um leilão de circulação. Então, aqueles famosos ferro velho que a gente costuma falar, né? Somente eles podem participar. Aquilo que fica entulhando, geralmente, pátios da Polícia Militar, né? Isso. O Fostrans também realiza, né? Mas no caso do Detran, são os veículos que estão lá apreendidos no pátio da Polícia Militar. Alguma novidade para 2015? Tem o Detran Fácil, que o Detran está lançando cada dia mais serviços para o usuário não precisar ir até o Detran. Tudo pelo computador? Tudo pela internet. Pela internet, pelo computador. E hoje tem o cadastro que você faz no Detran, indo uma única vez presencialmente. E como os serviços vão ser inseridos automaticamente, o usuário, cada dia mais, ele vai ter acesso pela internet, não precisa enfrentar fila nos balcões de atendimento do Detran. Tá certo. Conversei aqui com Marta Matikiewicz, chefe do Detran de Foz do Iguaçu. Marta, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, por esse bate-papo aqui com a gente. Sempre convidada para estar no UDC Notícias. Obrigada, Curva, à disposição sempre para informar o telespectador e passar as informações do Detran. Ótimo fim de ano e bom 2015 para você. Obrigada, para ti também. E os brasileiros estão casando mais, é isso mesmo, é o que revela os dados do IBGE. Vamos aos números. Nessa semana, o IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, divulgou um relatório do Registro Civil, onde mostra a diminuição dos divórcios em todo o país. Em Foz do Iguaçu, em 2012, foram registrados 852 divórcios. Já em 2013, foram 680, uma queda de 172 rompimentos. A estatística aponta ainda que houve um aumento no número de casamentos. As uniões subiram de 1.275 para 1.371, acréscimo de 96 casamentos. As uniões de pessoas do mesmo sexo também aumentaram. Dos 60.911 casamentos civis em todo o estado, 168 foram de pessoas do mesmo sexo. E agora vamos à frase do dia, da presidente Dilma Rousseff, que chorou ao receber o relatório final da Comissão Nacional da Verdade sobre as violações dos direitos humanos durante a ditadura militar. A presidente Dilma recebeu o relatório das mãos do presidente da comissão, Pedro Dalari, numa cerimônia no Palácio do Planalto. Foram entregues 3 volumes com mais de 2.000 páginas. Ela se emocionou quando citou os brasileiros que perderam os parentes e amigos no combate à ditadura. Dilma disse ainda que ter acesso à verdade não significa revanchismo. Vamos ver a frase dela. A verdade significa a oportunidade de fazer o encontro de nós mesmos com nossa história, do povo com sua história. A presidente afirmou em seu discurso que o documento elaborado ao longo de 2 anos e 7 meses ajuda o Brasil a se reconciliar consigo mesmo após 2 décadas de regime militar. O relatório final da Comissão da Verdade determina que 377 pessoas são responsáveis pela violação dos direitos humanos ocorridos entre 1946 e 1988. Está aí um documento importantíssimo para a história brasileira. Para nossa alegria, choveu agora à tarde, o que ajuda a refrescar o dia. E como serão os próximos dias? Bom, vamos à previsão. E a noite dessa quarta promete continuar de chuva na fronteira. A máxima é de 31 com mínima de 21 graus. Na quinta-feira, sol com muitas nuvens e períodos de chuva durante a tarde e a noite. A máxima fica por volta de 33 graus e a mínima de 21. E já na sexta, previsão de chuva e sol durante boa parte do dia. A máxima varia entre 30 graus e mínima de 21. E já no próximo bloco, a Prefeitura desiste de enfeitar a cidade para o Natal. E ainda, conheça a Miss Paraná, Tim. Ela mora aqui em Foz e tem só 14 anos.